Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um resumo das lições da Escola Sabatina. Eu tenho tentado aqui fazer um comentário juntando as duas lições, a lição de adultos, que neste trimestre fala sobre o descanso em Cristo. Tema muito bom, um mundo tão complicado em que vivemos, tão estressante, saber que podemos atender ao convite de Jesus que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E a lição dos jovens, que neste trimestre tem como tema sexualidade. Estamos felizes, a Ágata e eu, que somos os editores da lição, porque ela tem tido uma boa aceitação, as novidades que a lição traz aqui, não só a capa, o projeto gráfico, mas de conteúdo mesmo. Houve toda uma reformulação da lição dos jovens e ela está bem interessante, e temos visto aí muitos jovens, muitas unidades de jovens, classes de jovens nas igrejas, usando a lição e agradecendo, tendo assim, nos dando um feedback bem positivo. Até já quero dar aqui um spoiler para vocês. Essa aqui é a lição do próximo trimestre, começa em setembro, já estou com a minha aqui. Deuteronômio, um estudo muito bom do livro Deuteronômio, e tenho certeza que será outro trimestre muito abençoado. A lição de adultos dessa semana, está aqui o tema: descanso, relacionamentos e cura. E ela continua tratando aqui da história, da linda história de José, que, como vimos semana passada, veio de um lar disfuncional, com problemas, mas que tomou a decisão firme de andar com Deus e não permitir que esses problemas do passado, esses traumas, definissem a vida dele, o comportamento dele. Aqui os anos se passaram. José, que havia sido escravo, preso, acabou sendo alçado a uma posição elevada ali no Egito, né? Você conhece essa história é bastante contada em filmes, em desenhos, né? E, enfim, a gente que lê a Bíblia, quando chega nessa história, sempre se emociona. E a lição agora focaliza aqui o momento em que José reencontra seus irmãos, anos depois, e procura trabalhar com eles para que eles também possam passar pelo perdão, se perdoar e haver ali uma restauração do relacionamento familiar. Então o foco da lição dessa semana de adultos é o perdão e a restauração que o perdão traz aos relacionamentos. O verso principal é Gênesis 45:5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Isso nos faz até pensar naquele verso de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Claro que se José pudesse escolher não ser vendido para ir para o Egito, né, e perder o contato por tanto tempo com sua família, ele teria escolhido não ir. Mas ele entendeu também que, embora Deus não cause as coisas ruins, embora Deus não seja o originador das escolhas e das consequências delas, ele respeita o livre-arbítrio e frequentemente usa para o bem das pessoas e da humanidade essas decisões que às vezes são erradas, tomadas por pessoas que não seguiram o seu conselho, enfim, foram imprudentes, para dizer o mínimo, né? Então, isso que aconteceu com José foi usado por Deus como uma bênção. E ele acabou, então, como eu disse, ocupando um cargo alto ali no Egito e feito coisas muito boas para todos, né? Domingo, enfrentando o passado. Então aqui nós vemos realmente, vou ler alguns trechos da lição aqui para você, como por exemplo: praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que devamos aceitar o abuso. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Na cruz, Jesus pagou o preço por todos nós. E no finalzinho da lição aqui de domingo diz assim: o abuso sexual e a violência emocional ou física nunca devem fazer parte da dinâmica familiar. Não se trata somente de assuntos familiares, privados, a ser resolvidos internamente. São necessárias ajuda e intervenção externas. Se alguém de sua família estiver sofrendo abuso, peça ajuda a uma pessoa de confiança ou a alguma autoridade policial. É o quebrar o silêncio, né, como a nossa igreja sempre orienta. E curiosamente, a lição dessa semana dos jovens, na parte de sexta-feira, olha que interessante, né? Tenho percebido algumas pontes aí involuntárias, né? Claro que a providência de Deus sempre está adiante de tudo, né? Mas a lição de sexta-feira aqui dos jovens traz o tema do abuso sexual também.
e fala aqui no verso, né, de 2 Samuel 13, daquela situação triste pela qual Tamar passou, né, ao ser violentada por seu irmão, né, Amnon. E a lição, então, explora essa situação e traz alguns trechos interessantes, como, por exemplo, não dá mais para tapar o sol com a peneira. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018. Maior índice desde 2007, quando o estudo começou a ser feito. Isso significa que 180 pessoas sofrem abuso sexual por dia, e a maioria dos casos, 53,8%, ocorre com meninas de até 13 anos. Os agressores, na maioria dos casos, são conhecidos das vítimas e assim segue aqui o texto. Depois, mais adiante, diz assim: além disso, o documento orienta comunicar o caso de abuso e assédio às autoridades competentes, polícia, Ministério Público ou órgão do Poder Judiciário, por meio da administração e do departamento jurídico da instituição. E a lição enfatiza aquilo que nós sabemos, né, que a culpa sempre foi e sempre será do agressor. Então, é uma mazela social triste, terrível, que causa traumas, né, para a vida toda, e trabalhar isso, né, no sentido de perdoar, de procurar resolver essas marcas do passado, sem inocentar aquele que é culpado, né, deve ser também um esforço nosso como igreja. E a lição, então, de domingo, de adultos, né, ela tocou nesse ponto. A lição dos jovens aprofunda lá na sexta-feira a necessidade do perdão, mas também do lidar com a agressão, se for necessário, em nível até aí policial, né? Segunda-feira, preparando o terreno. Estudos a respeito de sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas dos sofrimentos, o perdão foi essencial na cura e reconstrução da vida. Sem o perdão, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. É aquele fardo que deve ser tirado dos ombros, né? Pedir que Deus nos ajude a perdoar, talvez até pessoas que já morreram, né? Porque isso nos arranca esse peso, né? Esse amargor da vida. E aqui nós vemos então o exemplo de José, que perdoou seus irmãos e trabalhou para restaurá-los também. Então, nem sempre é fácil, né, passar por isso, experimentar isso, viver e praticar isso, mas é uma decisão que devemos tomar, com a ajuda de Deus, que certamente está disposto a nos ajudar a perdoar. Terça-feira, perdoar e esquecer. Perdão não significa ausência de consequências nem deixar o agressor continuar com comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Do contrário, ira, amargura, ressentimento e ódio tornarão pior o que a pessoa nos fez. Já foi um mal terrível o que os abusadores fizeram ou fazem, já é um mal terrível. Agora, a pessoa continuar alimentando isso, não pedindo que Deus a ajude a se libertar disso, acaba sendo uma permissão que concedemos ao abusador, ao malfeitor, de continuar, ainda que esteja distante de nós, quem sabe até preso ou morto, de continuar nos agredindo, nos machucando por dentro. Enfim, fala do perdão que nós mencionamos na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós temos perdoado também nossos ofensores, né? Então, o Pai Nosso é uma oração que nos convida constantemente ao perdão também. Quarta-feira, tornando prático. Eu vou ler aqui mais alguns trechos. O perdão, como o amor, começa com uma escolha e não como um sentimento. Escolhemos perdoar mesmo que nossas emoções não concordem com essa decisão. Deus sabe que em nossa própria força essa escolha é impossível, mas para Deus tudo é possível, como diz Marcos 10, 27. Por isso, devemos orar por aqueles que nos feriram. Em alguns casos, eles podem até já ter morrido. Mas ainda podemos orar a Deus para que Ele nos dê capacidade de perdoá-los. Olha só que interessante, é uma decisão que fazemos, que tomamos, né, com Deus. Quinta-feira, descanso após o perdão. O que vem de bom depois de nós nos libertarmos desse fardo, né, e perdoarmos. A lição nos lembra que 17 anos haviam se passado. Quando Jacó morreu, eles ficaram com medo. Então, veja, eles já estavam morando no Egito, já haviam sido perdoados por José já havia os abençoado com comida, com moradia,
E já fazia então 17 anos desde que Jacó tinha morrido, ou melhor, que eles já estavam ali no Egito quando Jacó morreu, então eles ficaram com medo. Será que agora José vai nos punir, uma vez que o papai morreu? Eles não haviam entendido ainda que José tinha perdoado de verdade, né? Então, se a ferida for profunda, provavelmente tenhamos que perdoar muitas vezes. Quando as lembranças do erro vierem à mente, precisamos orar a Deus e escolher perdoar outra vez. Isso aqui acontece também com aqueles que pecam, né? Muitas vezes o pecado vem à consciência e nós temos que nos lembrar de que Deus perdoou. E se Deus perdoou, está perdoado. O diabo é que vai tentar trazer sempre à memória aquilo que fizemos de errado no passado, vai tentar nos fazer com que nós nos vejamos como indignos do perdão de Deus, de fazer o bem para outras pessoas, de ler a Bíblia, de estar na igreja porque somos pecadores. Essa é uma estratégia diabólica. Ele nos leva ao pecado, nós caímos e depois ele tenta fazer com que pensemos que nós somos indignos do perdão, quando é do que nós mais precisamos. Então muitas vezes teremos que dizer para nós mesmos, sim, Deus me perdoou, eu sou uma nova criatura, o passado ficou no passado. A história de José teve um final feliz, porém, quando o final de uma história não é tão feliz, o que podemos fazer? Com o fim do pecado e do grande conflito, quando os problemas forem resolvidos, essa história terá um final feliz. Essa esperança nos ajuda a lidar com tragédias, sem dúvida, porque realmente há situações na vida para as quais não há uma solução humana. Mas nós entendemos que isso é fruto deste mundo de pecado, e que um dia tudo isso terá fim, né? Quando Jesus voltar e nós formos então para o outro lado da eternidade, então todas as coisas que nos machucaram e que para as quais talvez não tenha havido uma solução aqui neste mundo de pecado, terão sido resolvidas, porque a Bíblia diz que todas as lágrimas serão enxutas, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, enfim. O convite da lição é perdoar, perdoemos, aceitemos o perdão de Deus, e que esse perdão, que essa escolha que nós fazemos possa realmente ajudar a restaurar relacionamentos e assim possamos sentir a leveza de ter uma vida perdoada e perdoadora. A lição dos jovens traz o tema igualdade em natureza. Na semana que vem, interessante, a lição dessa semana destaca a igualdade ontológica, né, dos seres, homem e mulher, e a semana que vem vai trazer para nós as diferenças conjugais. Então, fomos criados ontologicamente iguais, em essência, homens e mulheres, mas as diferenças existem porque também foi Deus que as criou. Isso ficará para a semana que vem. Igualdade em natureza. Então, a tirinha destaca aquele momento, né, em que Adão vai dando nome aos animais, ele percebe então, em certo momento, que havia algo de diferente com ele, de estranho, de incompleto, porque todos os animais tinham seus pares, né, macho e fêmea, mas para ele não havia uma companheira. Então, ao perceber isso, Deus lhe dá de presente Eva. Ele cria Eva a partir de uma parte de Adão, uma parte que estava do lado dele, e essa simbologia é muito bonita. Ellen White destaca isso também no livro Patriarcas e Profetas. Deus poderia ter feito Eva de um osso da cabeça de Adão, ou do calcanhar, mas se fosse da cabeça ela poderia se sentir superior, do calcanhar inferior. Não, mas ele usa uma costela que estava do lado, a companheira, alguém que estava do lado dele, uma igual a ele. E esse símbolo é muito bonito, né? O símbolo do criar a partir de uma costela, porque o ato é um fato, porque a existência deles é um fato, e nós cremos assim por quê? Porque Jesus cria assim, porque Paulo cria assim, porque os autores inspirados tratam a história de Adão e Eva como uma história real, algo histórico, não metafórico, alegórico, certo? Muito bem, se somos criacionistas bíblicos, nós cremos dessa forma. Então a lição trata aqui de temas interessantes, como por exemplo na lição de domingo, tensão humana, vou ler alguns trechos também. Seja um animal, um objeto, um aparelho tecnológico ou uma tela, qualquer coisa que substitua um ser humano na intimidade sexual é considerada um pecado hediondo por Deus. O problema não está com o ato ou o objeto em si, mas com o desprezo que acabamos expressando por nós mesmos e pelo Criador do corpo humano e sua experiência sexual correspondente, que é abominável. A lição da semana passada tratou da masturbação, por exemplo, né? A prática solitária, né? Em que não há o envolvimento de uma pessoa no casamento, para que o sexo possa ser uma doação também, uma relação como Deus a estabeleceu entre dois, homem e mulher. Quando combinado com o princípio da diferença dos sexos,
O princípio da igualdade em natureza, a humanidade, fornece uma tensão que se torna a base para a experiência sexual ideal. Na lição de segunda, alguns trechos também dizem assim: a partir desse reconhecimento, Deus criou Eva da costela de Adão. Esse novo ser teria os seus mesmos ossos, a mesma carne, a mesma natureza, algo que Adão reconheceu de imediato. A psicologia contemporânea divide a sexualidade em vários componentes: realização espiritual, prazer físico, satisfação intelectual, ressonância emocional, dar e receber. Quando a sexualidade deixa de ser considerada uma dádiva de Deus e o seu conselho não mais é acatado, ocorrem alterações do comportamento sexual, resultando no desequilíbrio. Então, vem coisas, né, que são desviantes, como, por exemplo, voyeurismo, pornografia, né, que são categorias virtuais, que tem como foco simplesmente o prazer, não essa completude humana, né, sua realização em todos esses sentidos, especialmente físico, mental e espiritual. Sem dar exclusividade, categorias extraconjugais polígamas, poliamorosas, isso resulta em ausência de elementos como compromisso, segurança e fidelidade. Por último, existem relações sexuais desviantes com não pessoas, animais, inteligência artificial, digital, defuntos até, né, necrofilia e por aí vai. Sua intensidade só pode ser experimentada em um vínculo exclusivo no casamento. O sexo só pode ser realmente experimentado na sua intensidade, segundo a Bíblia, num ambiente que tem como nome casamento heteromonogâmico. Ela é uma pluralidade dual que torna o casal um só em corpo, mente e coração. Por isso, em vez de nos apoiar em valores pré-estabelecidos, culturalmente aceitos, devemos buscar na Bíblia respostas claras quando se trata de sexualidade. E é o que a lição vem nos convidando a fazer durante todo este trimestre. A lição de quarta-feira, pulando aqui um pouco, né, momento hipertexto, traz aqui o seguinte parágrafo interessante: há quem pense que ele existe apenas para procriação, o sexo. O que passa disso já é pecado. Por outro lado, há quem queira apenas o prazer proporcionado pelo sexo, dispensando compromisso, vínculo e filhos. E o que dizer de pessoas que pensam que após o casamento tudo é permitido? Desde práticas que contrariam a anatomia e a saúde física, até abusos que afetam a saúde emocional e psicológica. Reflexões importantes que eu espero que as unidades aí tragam à tona, né, para que os jovens possam pensar também sobre isso. Quinta-feira, reproduzidos entre iguais. Aí fala aqui sobre que o próprio Deus, né, é um relacionamento unitário, singular, em uma pluralidade, 3 pessoas iguais e coeternas em uma essência. Ele criou o ser humano, então, para existir mais ou menos como a própria divindade existe, né, numa comunidade de 2, nesse caso. A divindade são 3. Enquanto a divindade é composta de 3 pessoas, a unidade foi instruída e criada para procriar como 2 pessoas em igualdade de natureza. Assim como as pessoas da Trindade estão unidas coeternamente, a aliança do casamento é um símbolo desse vínculo divino, unindo 2 entidades iguais, singulares, como uma. Na sexta-feira, sempre é um texto de Ellen White, eu vou destacar apenas um trechinho aqui. Deus celebrou o primeiro casamento, assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do Universo. Ellen White diz isso no livro Patriarcas e Profetas, página 46. Deus criou o casamento heteromonogâmico e ele instituiu, então, ele cria essa instituição lá no Éden como modelo para a humanidade. Enfim, resumindo, basicamente foi o tema dessa lição, da lição dos jovens dessa semana. Lembrando que a lição da Escola Sabatina foi criada aí há muitos anos já, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não tem outro objetivo senão nos levar a ter contato com a Palavra de Deus, nos levar a um estudo diário da Bíblia. Portanto, leia a sua lição com a Bíblia e com certeza você terá um crescimento espiritual muito maior, tendo contato com esses materiais, com esses conteúdos. Que Deus o abençoe nesses seus estudos. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses alimentos espirituais, pela Tua Palavra, pela lição da Escola Sabatina, que nós possamos dedicar tempo para conhecer a Tua vontade por meio desses conteúdos, especialmente por meio da Tua Palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Abençoa a nossa vida, abençoa as pessoas que estão me acompanhando aqui neste vídeo, ajuda-nos, Senhor, a perdoar e a aceitar o Teu perdão, e ajuda-nos também a viver uma sexualidade pura, correta, guiada
pela tua palavra e pela tua vontade. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.